muito bom. O suporte que não existe numa faculdade, não é nem cobrança humana querer uma individualização no atendimento numa faculdade. O atendimento que tem aqui, eu já passei de Eikon, já passei Alessandro, já passei para várias pessoas aqui mensagens, às vezes para professores, e sempre responderam com muita rapidez. Então essa ligação curso concurseiro é muito próxima, e isso ajuda e é muito importante. Eu acho que isso que faz a gente, é isso que dá liga. As técnicas apresentadas pelo professor Fábio me ajudaram a ter um desenvolvimento melhor e para que eu pudesse focar mais nos meus estudos, dando prioridades para eles. Como muita gente fala, muda, né, a nossa visão, o nosso pensamento, a nossa estratégia de estudo, de planos, é totalmente diferente do que aquilo que a gente estudava, né, quando estudava no colégio e até mesmo na faculdade, né, mas totalmente diferente é outro ritmo. Tive a oportunidade de conhecer a pessoa humilde, de caráter, e que é um cara que gosta de ajudar as pessoas, apesar da sua posição, da sua autoridade policial, mas ele é um homem de família, um profissional e um amigo. Eu tenho certeza que ele é um grande amigo para todos. Eu comentei para ele, rapaz, eu acho que o senhor é um Jedi, né? Tem poderes sobrenaturais, poder físico e mental. Quando eu vejo que ele está aqui em Manaus, depois de estar em outro estado, isso me motiva como um ser humano, né? Como um homem. Pô, se ele pode fazer, eu também posso fazer isso. Todos nós podemos. Basta ter aquela força de vontade e a oportunidade. E a oportunidade da mentoria das X está me dando esse caminho. Com certeza, todos nós podemos trilhar o mesmo caminho do Fábio seu. Eu sou Lucas Ventura, tenho 24 anos, sou de Petrópolis, Rio de Janeiro. Fui aluno do Fábio na mentoria da Polícia Federal e hoje em dia eu fui aprovado nos concursos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Então, eu não estudava para concurso. Meu ponto inicial foi realmente a mentoria do Fábio, sabe? Por isso que eu assisti todos os vídeos que ele sugeria de como estudar. Não sabia qual plataforma fazer questão, não sabia nada. Então, a partir da mentoria dele, eu comecei a estudar e cada dia dava mais vontade de estudar. Foi aumentando o tempo de estudo, sabe? Você começa com pouco tempo de estudo, 2 horas por dia. Aí você fala, não, dá pra botar mais uma, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu vi, já estava estudando 8, 9 horas por dia. E como foram 10 meses entre o início dos estudos e a prova, tinha que ser meio frenético o ritmo, sabe? Então, em 10 meses, eu consegui. Igual o Fábio falou, não dá para estudar o edital todo. Você direciona nas próprias plataformas de questões, tem ferramentas de estatística para você ver o que mais cai em cada disciplina. Então eu direcionei meu estudo para essas questões para esses sistemas que mais caem, porque tem temas que são gigantes e não caem. Então você foca num que cai mais e às vezes é menor. Então acaba que você direcionando o estudo, você consegue muito mais eficiência, né? E o contato que o Fábio te proporciona, né, nessas lives que ele faz com a gente, do Sala de Guerra, ele faz você, dá abertura para você conversar com ele, tirar dúvidas. Uma pessoa muito mais experiente na área, sabe? Eu, experiência zero, e o Fábio que vive disso há um tempo. Então, você conversar com ele, poder tirar dúvidas, é muito bom. Show! Já pega logo a minha matéria. É ela mesmo. Olha só. Cara, que top, bicho. Que top, que top. Parabéns, Lucão. Parabéns mesmo. Eu tô tentando deixar da forma mais prática e, tudo em vermelho é ou mais importante ou tem a ver com algo mais violento, né?
Gente, presta atenção nisso aqui que eu vou falar pra vocês agora. Provavelmente, Sidney, tu deve ter na tua casa um computador de alta tecnologia. A TV onde você assiste as videoaulas deve ser uma neoplasma, caixas de som. Como é que tu estuda na tua casa? Como é que é? É tudo isso mesmo? Não, senhor. Posso mostrar meu material? Tu trouxe? Não. Vai dizer que tu trouxe. Olha como que ele estuda. Meu assim que Deus estuda. do céu, bicho. Não, gente. Caralho, bicho. Esse cara, olha como ele estuda aqui. Uma caixinha de som e o celular dele. E o cara terminou mais de 400 vídeos e apostilas. Por aqui, não foi? Por aí, senhor. Esse é o único recurso que eu tenho. É o guerreiro. Cara, bicho. Pô, obrigado, cara. Obrigado pela confiança. Sidney, tu já tá na mentoria, tu já terminou todas as aulas da mentoria, eu acho que tu tem muita coisa para revisar, para fazer questões, simulados, mas assim que sair o edital, eu vou abrir turmas presenciais, tá? Os alunos da mentoria vão poder adquirir as turmas presenciais que eu vou ter, os alunos do online vão poder se matricular no presencial, mas você, Sidney, tu vai ganhar uma bolsa. Sério? Toque lá. Você, professor. meu irmão, você vai ganhar uma bolsa. Você merece, cara. Você merece. Obrigado, professor. Obrigado mesmo. Diga só o horário. Por isso que eu tava te perguntando qual horário que tu quer estudar. Eu vou te dar uma bolsa. Eu quero te ver aqui todo dia. Sair do trabalho, vem pra cá, cara. Vem pra cá. Eu só não posso fazer a prova por ti, filha da mãe. Só não posso fazer a prova. Eu não posso estudar nem fazer a prova. Mas o que eu puder fazer, cara, pra te colocar lá dentro da PM, eu vou fazer. Conversando aqui que você começou a estudar do edital para prova, você começou a estudar com a gente, e aí você vai assistindo as aulas, vai assistindo as mentorias, aí você vai sendo lapidada. Como é que você chegou aqui com a gente? Como é que foi a tua trajetória? Já tinha interesse, comecei a estudar no início de 2020 para a Polícia Civil, mas assim, não com muito foco. Quando eu vi que ia sair Tribunal de Contas, eu falei, caramba, tem que me matricular no seu concurseiro, porque o marketing de vocês é pesado no Instagram, né? Comecei a assistir as aulas online que vocês estavam dando. Falei, cara, vou me inscrever. Me inscrevi assim quando abriu, né? Você entrou e você, cara, não é só marketing. Teve não isso. é só marketing, lógico. E Até porque tu tá aqui, né? Com certeza. E tem toda a emoção de você estar lá, vocês incentivando, vai dar certo, vai dar certo. Gente, é só assistir mentoria, acompanhar as videoaulas, PDFs excelentes, que vai dar certo. Uma hora vocês vão conseguir. Qual foi a sensação que você teve quando você entrou aqui na mentoria? Olha, abriu minha mente, professor. Abriu minha mente pra caramba. Eu já prestei alguns outros concursos e fiz um curso particular de acho que 2 meses mais ou menos, mas não tem nada comparado. É muito bacana. Nossa, tá bem legal, assim. Abriu a mente mesmo, assim. Então, assim, você começa a ver outros horizontes, você começa a acreditar em você mesmo. Eu sou capaz e eu vou conseguir. Raça, sangue, muita vibração! Raça, sangue, muita vibração! Esse é o lema do nosso pelotão! Esse é o lema do nosso pelotão! O pessoal das mentorias online aí já me conhece, sou professor aqui de Direito Penal, aqui no Sou Concurseiro vou passar penal, processo penal, legislação especial penal, jogo penal no bolo que eu desenrolo, beleza? Santos dos Santos, Silvio Santos, poxa, a galera tá assistindo 30 lives, fica salvo aí, Márcio? Fica salvo, galera, fica de boa, depois vocês assistem, tá? Vai ficar salvo aí, depois vocês assistem, vão lá, assistam a live de vocês que vocês estavam assistindo, depois... Pô, assiste a live aí, fica tranquilo. Vou falar de principais pontos que você vai precisar revisar aqui nessa reta final, nesses últimos dias que antecedem
a prova da Polícia Civil da Paraíba, beleza? Tá aí. A de hoje é Direito Penal, PCPB. Eu vou trazer alguns pontos aqui interessantes para você saber distinguir da parte de Direito Penal, mas está aí, o edital de vocês, basicamente, cobrou aí infração penal, elementos espécie, sujeito ativo e passivo da infração penal, tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, imputabilidade penal, excludente da ilicitude de culpabilidade, concurso de pessoas, crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra os costumes, crimes contra a família, crimes contra a fé pública e crimes contra a administração pública. Professor, faz logo o PRD de revisão para mim aí. Vamos logo começar aqui com o PRD de revisão. Eu vou grifar aqui 3 assuntos importantes, 4 na verdade, assuntos importantes, e vou colocar na ordem de PRD para vocês, tá bom? Tá aí, esses são os 4 principais assuntos importantes. Professor, serve para oficial da PM? Cara, não serve, é focadão na PCPB mesmo, cara. Até a banca é outra, é a CESP, até o PRD deles é diferente. PRD aí, o Raquel Barbosa, minha amiga Raquel, né, para o PRD aí para PM, aqui é diferente, porque a banca FGV, ela tem outras especificidades, tá? Embora ela cobre também tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, a teoria do crime, né? Então, querendo ou não, eu vou tratar sim alguns pontos para oficial. Pronto, não vou te desiludir como um todo. Vou tratar sim alguns pontos que podem ser cobrados aí para oficial também da PM AM aqui. Embora o PRD seja diferente. Olha como o PRD deles é diferente aqui. Vamos fazer aqui o PRD de revisão. Vocês estão aqui nos últimos dias que antecedem a prova, né? Não tem nem um mês para a prova de vocês. Vamos fazer aqui o PRD de revisão de direito penal. De direito penal para PCPB Banca CESP. PCPB Banca CESP. E aí, professor, desenrola aí esse PRD pra gente. Primeiro, senhores, crimes contra a administração pública. Eu vou falar um pouco sobre crimes contra a administração pública. Eu vou na ordem que eu botar o PRD aqui. Crimes contra a administração pública. Esse aqui é o PRD 1, é o assunto 12 do edital de vocês, tá? Depois vem teoria do crime. Aqui é o assunto 3 do edital de vocês. Depois vem crimes contra o patrimônio. O patrimônio, que é o assunto 8 do edital de vocês. E depois crimes, nem crimes contra a pessoa, não precisa ser todos os crimes contra a pessoa. Você vai direto nos crimes contra a vida. Pode anotar esse PRD, cara. Pode anotar esse PRD aí, bate print. Depois, quando você olhar a tua prova, você vem falar comigo para ver se não cobraram isso daí. Tá? Amanhã já divulga o local de prova, Charles? Beleza, tá bem pertinho então. Charles, tu vai fazer a prova lá na Paraíba? Obrigado, Jéssica. Tamo junto, hein? Obrigado, Wagner, meu amigo Wagner. Meu sucessor, Wagner, um dia vai ser professor também, tá, senhores? Vamos lá. Beleza, Cleiton? Vamos lá, senhores. Crimes contra... Tá aí. É nessa ordem, tá? O PRD de vocês. Vocês vão revisar. É claro, se vocês tiverem tempo de revisar todos os assuntos de direito penal, revisem. Se não tiverem tempo, vocês têm que ir pelo menos 100% com todos esses assuntos para a prova de vocês, tá? Todos esses assuntos vocês têm que ir para a prova de vocês. Obrigado, Ju. Vamos lá. E aí, professor? O professor vai fazer uma revisão básica dos principais pontos? Vou. Vamos lá. Primeiro, crimes contra a administração pública. Eu vou seguir essa ordem do PRD, tá? Eu trouxe aqui, ó, lousa em branco para a gente escrever, evoluir juntos, tá? Vamos logo começar com crimes contra a administração pública. Contra a administração pública. Você que vai revisar os crimes contra a administração pública, eu aviso logo para você. Você vai primeiramente nos crimes funcionais contra a administração pública.
que estão do artigo 312 ao 327 do Código Penal. Pronto, você tem que saber todos esses crimes funcionais contra a administração pública, tá bom? Vamos lá. Nos crimes praticados por particular contra a administração pública, eu vou colocar aqui 3 tipos penais que são importantes, tá? Que é o crime do artigo 333, que é a corrupção ativa. O crime do artigo 334 e 334-A, que são os crimes de contrabando e descaminho. Beleza? Tá aí. Esses são os principais pontos que vocês têm que ler, se dedicar aí à sua revisão, tá bom? Começou agora, sim, minha cara amiga Bruna. Começou agora, exatamente nesse instante. Só perdeu isso aqui, ó. Eu botei o PRD aí, já bate print dessa tela, tá? Coloquei o PRD aí de revisão, viu, Bruna? E aí, Tainá, tudo bem? Vamos lá? Tainá Moraes, olha, já botou um olhinho pra mim. Será que é a minha Tainá que tá me assistindo? Vamos lá? Coloca aí, ó. Vamos lá. Crimes contra a administração pública, teoria do crime, crimes contra o patrimônio e crimes contra a vida. Nessa ordem, tá? PRD de revisão, PCPB, CESP. Tava com Gastone? Show de bola. Revisão aí de informática. Tá aí, pronto. Vamos lá, senhores. Dos crimes funcionais, é interessante que você saiba algumas tipificações. A CESP gosta de colocar certas situações com tipificação errada, com o tipo penal descrito errado. Ele coloca a conduta do agente rapidamente ali de forma direcionada e coloca o tipo penal errado ou coloca alguma previsão errada. Vamos devagar. Primeiramente, do artigo 312 do peculato. Tá? O peculato, ele tem uma especificidade. O que é importante você saber do peculato? O que é importante você saber do peculato? Eu estou falando aqui dos crimes funcionais, ó. Dos crimes, antes de falar, rapidinho, estamos falando dos crimes funcionais contra a administração pública. Ou seja, aqueles crimes que são praticados em regra por funcionário público, tá? Em regra aí por funcionário público. Professor, um particular pode cometer um crime funcional contra a administração pública? Coloca aí, ó. Excepcionalmente, aqui em regra, excepcionalmente, como uma exceção, um particular pode responder por crime funcional contra a administração pública. Quando, professor? Quando ele tiver em concurso de agentes com funcionário público, e ele saiba da qualidade de funcionário público do seu parceiro, do seu comparsa. Qualidade de funcionário público. Beleza. Dos crimes funcionais contra a administração pública, é interessante, já foi cobrado em questões anteriores da CESP, tá? O que, professor? O artigo 312. O artigo 312, que traz aí o crime de peculato, ele tem uma característica bem interessante, senhores. Qual é, professor? Ele é o único crime contra a administração pública que admite a forma culposa. O artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal, nos traz aí o peculato culposo. Peculato culposo, que basicamente é quando o funcionário público concorre culposamente para que outro funcionário público cometa ali o crime, tá? Cometa um crime de, por exemplo, peculato furto. O peculato culposo é quando o funcionário público negligentemente, por exemplo, deixa a porta da repartição aberta, que acaba ocasionando ali, dando a oportunidade, diz que faz o ladrão é a oportunidade, né? Diz que a oportunidade faz o ladrão. Foi lá outro funcionário público e subtraiu, cometeu ali um peculato furto. Professor, nesse caso aqui, o que é interessante? O que é interessante é o caso de extinção da punibilidade previsto no artigo 312, parágrafo 3º.
o pagamento integral do prejuízo, basicamente eu estou falando aqui de reparação de dano. A reparação de dano, tá? Se for antes da sentença definitiva, pegue isso bem claro na sua cabeça, ó. Antes da sentença definitiva, aquela transitada em julgado, ela vai ocasionar aqui extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade. Porém, contudo, todavia, no entanto, se o pagamento for após a sentença definitiva... Boa, Bruno, tamo junto, irmão. Se for após a sentença definitiva, nesse caso aqui não vai ocorrer a extinção da punibilidade, e sim uma redução de pena da metade, tá? Redução de metade da pena. Beleza, senhores? Tá aí, ó. Do crime de peculato, além do que vocês podem ler, vão revisar, essa é a parte mais importante, a parte que traz o peculato culposo aí, porque é o único crime culposo contra a administração pública que a gente consegue verificar aí, descrito no Código Penal. Vamos olhar agora uma coisa, tá aqui, esquematizei tudo para vocês. Vamos verificar outra coisa agora. Deixa eu ver, tô pegando aqui o PRD já em base nas questões da CESP. Beleza. Uma outra situação que ela coloca também, que a gente pode, se você pode se confundir, mas que já é mequetrefe, né? Mequetrefe. É a situação do verbo solicitar e do verbo receber, quando tiver ali, ó, vantagem indevida. O agente, ele, por causa de vantagem indevida, ele, utilizando-se do cargo, ó, ele utiliza como meio o seu cargo. Quer uma cópia? Pô, se vocês pegaram, vamos fazer o seguinte, quando eu terminar de copiar, eu dou uma tela cheia e vocês printam a tela, batem uma foto. Ou então no final da live, eu jogo todas as telas que eu escrevi e você printa, beleza? Você vai printando. Beleza, Bruna? No finalzinho, já prepara, fala assim, prepara o celular e tu vai tirar foto de tudo que eu escrevi. Vamos lá, se for uma vantagem indevida e o agente, ele se valer do cargo, tá? Valer-se do cargo, emprego ou função público que ele está no momento, que ele tem no momento, na verdade, ele pode fazer duas coisas aqui, ó. Ele pode solicitar, ele pode receber, ou ele pode aceitar promessa dessa vantagem. Nesse caso aqui, senhores, o crime que ele cometeu, isso aqui é mequetrefe, tá? Se vocês verificarem essas palavras aqui, junto com vantagem indevida e o agente se utilizando do cargo para isso, ele vai responder aqui pelo crime de corrupção passiva, lá do artigo 317, caput do Código Penal, beleza? Porém, contudo, todavia, se o agente exigir, se ele exigir, tá? Com esse verbo do tipo, a rigor, ele vai responder pelo crime de concussão, que está no artigo 316, caput do Código Penal. Muito cuidado com o verbo exigir. As pessoas às vezes pegam uma questão da CESP e acabam errando simplesmente porque focaram no verbo exigir. Cuidado, tá? Com o verbo exigir, porque o verbo exigir, ele pode ser diversas situações. Se o agente exigir a vantagem indevida, em razão do cargo, é realmente o crime de concussão, como eu coloquei para vocês aí em cima, lá do artigo 316 caput do Código Penal. Porém, contudo, todavia, no entanto, senhores, se o agente exigir, olha aí, ó, se o agente exigir tributo ou contribuição social, que ele devia saber ou sabia ser indevido, ou ainda, sendo devido o pagamento desse tributo, ele utiliza-se de meio vexatório na cobrança.
ou meio gravoso não previsto em lei, utiliza na cobrança meio vexatório ou gravoso não previsto em lei. Não previsto em lei. Nesse caso aqui, senhores, não vai ser o crime de concussão, e sim o crime de excesso de exação. De exação, que está no artigo 316, parágrafo 1º aqui do Código Penal. Muito cuidado com essa pegadinha, hein? Olha aí, ó, perfeito, Charles. Depende muito do especial fim de agir, da finalidade do agente. Mas nem só do especial fim de agir, viu, meu amigo Charles? Muitas vezes vai depender do modo utilizado pelo agente. Beleza, Charles? Coloca isso na tua cabeça. Nem só o especial fim de agir, nem só o elemento específico subjetivo vai dizer qual é o crime. Quer ver, ó? Vamos lá. Vamos lá, pega aí. Comigo. Quer ver, ó, como que vai mudar aqui o tipo penal não é o especial fim de agir, meu amigo Charles. Vai ser aqui o modo aplicado, o meio utilizado pelo agente para conseguir a vantagem devida. Muito cuidado, senhores, porque pode vir que um funcionário público, por exemplo, ele exigiu vantagem indevida, mas ele não se utilizou do cargo. Ele utilizou violência ou grave ameaça. Ó, utilizou violência ou grave ameaça. Nesse caso aqui, senhores, o agente vai responder por... Professor, qual é o crime? Por extorsão. Um crime comum, um crime que não é um crime funcional contra a administração pública. Um crime que é um crime contra o patrimônio. Muito cuidado com isso aqui. Viu, Charles? Aí não foi o especial fim de agir, porque o agente também visava uma vantagem indevida. Foi o meio que ele utilizou para ter essa vantagem indevida. Se ele valer-se do seu cargo nessa exigência, ele vai responder pelo crime de concussão. Porém, contudo, todavia, se o meio utilizado dele foi violência ou grave ameaça, ele vai responder pelo crime de extorsão, beleza? E a diferença aqui não foi o especial fim de agir, e sim o meio utilizado pelo agente para obter essa vantagem indevida. Tá bom, senhores? Vamos lá. Só mais uma aqui para terminar os crimes funcionais contra a administração pública. Muito cuidado quando vocês vislumbrarem ali 3 verbos. O verbo retardar, o verbo deixar, e aqui acompanhado, deixar de fazer, ou fazer violando o dever funcional. Porque nesse caso aqui, realmente não tem como a gente saber qual é o crime só com esses 3 verbos do tipo, tá? Você tem que verificar aqui a finalidade do agente. Agora sim, vamos lá? Qual é a finalidade aqui, professor? Se ele fez isso por causa de vantagem indevida, nesse caso aqui, senhores, ele vai responder pelo crime de corrupção passiva majorada. Corrupção passiva majorada, que está no artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, tá? Que é quando o agente, ele realmente faz aquilo que a corrupção passiva vislumbrava do caput, quando ele realmente retarda, deixa de fazer ou faz violando o dever funcional. Muito cuidado também, senhores, se o agente, ele retarda, deixa de fazer ou faz violando o dever funcional, cedendo a pedido, ou influência de outrem, nesse caso aqui, senhores, o crime que ele vai responder não vai ser corrupção passiva majorada. Tacana é rapidinho, viu? É porque eu tô com pouco tempo para muita coisa para passar para vocês. Vamos lá? Mas vai anotando, depois pega aí as anotações, fica só me ouvindo aqui, depois pega as anotações e desenrola. Aqui, minha amiga Bruna, né, no final vou fazer isso, Thalita, no finalzinho, 5 minutinhos no final, fico passando para vocês baterem foto, tá? Vamos lá, cedendo a pedido ou influência de outrem, o crime vai ser de corrupção passiva. Corrupção passiva, aqui vai ser uma corrupção passiva privilegiada, com uma pena menor, tá? Descrito aí no artigo 317, parágrafo 2º do Código Penal. Porém, contudo, todavia, se o agente retardar, deixar de fazer ou fazer violando o dever funcional por causa de sentimento ou interesse pessoal, são palavras-chave que você vai procurar na hora da resolução. Na hora de você pegar a questão da série, você vai procurar essas palavras-chave. Sentimento
ou interesse pessoal, nesse caso aqui, senhores, o crime será de prevaricação. Beleza? Vamos lá. Já falei aqui do primeiro, ó, do PRD, VAPO. Vamos agora continuar aí com outros. Teoria do crime. O que é importante, professor? Eu estudar em teoria do crime. Vamos lá. Teoria do crime, além de saber que crime em sentido analítico, que se divide aí analítico, nos seus substratos, o crime sendo fato típico, ilícito e culpável, segundo a teoria tripartite adotada aí pela maioria da nossa doutrina, sendo esses elementos cumulativos, além de saber esses elementos do crime, você tem que saber, é claro, de forma específica, cada um dos elementos dos elementos. Sério, professor? Sim. Por exemplo, o fato típico, ele se divide em mais 4 elementos: a conduta, o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade. Tá? Todos esses elementos aqui também, ó, cumulativos. Beleza? De todos esses aí, os mais importantes estão aqui na conduta e na tipicidade, tá? Para a prova da CESP, os mais importantes estão na conduta, ó. A conduta é a união de 2 elementos, o elemento físico e o elemento subjetivo. O elemento físico é toda ação ou omissão. Aqui eu quero que vocês estudem, tá? Principalmente eu quero que vocês leiam o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que traz aí os casos de omissão imprópria, a figura do garantidor, tá? Omissão imprópria. Beleza? Já no elemento subjetivo, vocês vão analisar dolo ou culpa. Revisem aí a ex extremis, tá? O dolo e a culpa. Revisem. CESP gosta disso daqui, ó. Principalmente de diferenciar aqueles elementos da violação objetiva do dever de cuidado, da negligência, da imprudência ou da imperícia. Tá? Revisem isso aqui. Negligência é um deixar de tomar um cuidado necessário. Imprudência é uma ação temerária que viola uma regra normal de conduta. O agente ele acaba andando em alta velocidade, enfim. E imperícia é quando o agente age contrário a normas técnicas que sabe ou deveria saber. Tá bom? Vamos lá. Normas técnicas justamente de profissão, de ser perito em algo, tá? Vamos evoluir. E aí, professor, o que mais é interessante aqui? Cara, essa parada, eles fizeram um negócio no edital muito louco para vocês. Eles pegaram antijuridicidade e pegaram as excludentes e colocaram aqui fora. Ó. Pegaram as excludentes e colocaram aqui fora. Então, senhores, muito cuidado com isso. Isso indica aí, ó, indica que a banca quer cobrar excludente de ilicitude e excludente de culpabilidade fora desse assunto. Então, fica ligado quando a gente vai falar da ilicitude. Ilicitude ou antijuridicidade. Juridicidade. Tá? Professor, antijuridicidade. Antijurídico, né? Professor, o que é interessante eu saber disso? Você tem que saber as excludentes legais da ilicitude. Primeira coisa, antes você tem que saber a teoria da indiciariedade do tipo penal. Da indiciariedade do tipo penal. Significa assim, se o fato é típico, ele é presumidamente ilícito. O fato típico, aquele primeiro elemento do crime, é presumidamente ilícito. Professor, por que o senhor falou presumidamente, não falou que é completamente ilícito? Eu falei presumidamente, senhores, porque podem existir aí excludentes da ilicitude. Aí, nesse caso, o fato vai ser típico, mas vai ser lícito, tá? Porque ocorreu alguma excludente da ilicitude. Excludentes legais da ilicitude
excludentes legais da ilicitude estão no artigo 23 do Código Penal. Tá? São elas a legítima defesa, quero que vocês leiam aí a legítima defesa, está no Código Penal, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, e o exercício regular de direito. Ainda temos uma causa supralegal de excludente, uma excludente que não está na lei, uma excludente supralegal de ilicitude. Qual é ela, professor? O consentimento do ofendido. Quero que vocês revisem isso. Beleza? Vamos lá. Outra situação que ela cobrou separado também foi excludente da culpabilidade. E ela ainda cobrou mais uma separada. Olha só que edital louco. Ela pegou a excludente de culpabilidade e colocou inimputabilidade penal em outro tópico. Ela está dividindo muito tópicos que ela poderia tratar de forma mais completa. Então, senhores, o que eu tô dizendo para vocês? A imputabilidade penal é um elemento da culpabilidade. Ela poderia ter tratado desse assunto aqui, dentro daqui, ou dentro daqui, falando de casos de inimputabilidade. Então, o que a CESP fez? Ela pegou um elemento que está contido em outro, retirou e botou isolado no edital. Mano, isso não diz nada não, isso diz alguma coisa. Vamos lá? Então, principalmente os casos de excludente da culpabilidade que tratam de inimputabilidade. Principalmente os casos de excludente da culpabilidade que tratam de inimputabilidade. O que é inimputabilidade? São as excludentes inimputabilidade. São as excludentes que vão incluir a imputabilidade penal. Tá? Professor, diga aí para mim quais são as excludentes da inimputabilidade, da imputabilidade, casos de inimputabilidade. São 3. Primeiro, a menoridade penal. A menoridade penal. Um menor de 18 anos, ele é presumidamente inimputável. Pronto, eu não posso imputar a um menor de 18 anos a prática de crime, tá? Ele comete ato infracional análogo ao crime. Aqui o fator adotado é o bio. Não importa se o agente tem ou não conhecimento da prática ilícita que está fazendo. Simplesmente ele é menor de idade, ele é inimputável. Acabou, tá? Vamos lá. Temos também aqui, ó, a situação do cara que tem doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Nesse caso aqui, senhores, você vai ter que verificar se no momento da ação ou omissão, ou seja, no momento da conduta, o agente ele era inteiramente incapaz. Como que eu vou saber disso, professor? Vai estar escrito na tua questão, oh my friends. Inteiramente incapaz, porque se ele for inteiramente incapaz, nesse caso, ele é inimputável. Sendo inimputável, ele estará isento de pena. Mas muito cuidado, CESP gosta dessas pegadinhas interessantes. Ela pode botar que ele era, né, no momento da ação ou omissão, não inteiramente capaz. Nesse caso aqui, senhores, ele não é inimputável, ele é semi-imputável. Semi-imputável. E ele vai ter o quê, professor? Apenas uma redução de pena. Ele não vai estar isento de pena, só vai ter uma redução de pena,
tá bom? Vamos lá. Muito cuidado também, senhores, se a questão tratar ali de mais uma situação de excludente da culpabilidade, tratando-se aí de inimputabilidade. Se ele falar da embriaguez, ele gosta dessas paradas, tá? Do ébrio. Tá? Nos casos de embriaguez. A embriaguez não é qualquer embriaguez que vai excluir, tá? Tem que ser uma embriaguez completa, tem que estar lá na fase do porco, chapadão, completa. Essa embriaguez ainda tem que ser uma embriaguez acidental, tá? E o que é acidental, professor? Proveniente de caso fortuito ou de força maior. E nesse caso aqui você ainda vai ter que verificar se no momento da ação ou omissão o agente ele era inteiramente incapaz de entender o que estava fazendo. Se você verificar isso, nesse caso aqui o agente é inimputável. Sendo inimputável, ele estará aqui nesse caso isento de pena. Muito cuidado se vier na questão de vocês que o agente, por causa de embriaguez incompleta, no momento da ação ou omissão, ele era não completamente capaz. Nesse caso aqui, ele é semi-imputável. Imputável. E ele não estará isento de pena. Ele terá apenas uma redução de pena. Tá aí, são os casos de inimputabilidade, tá? Aqui, senhores, entenda, a regra é que para dizer se o agente é inimputável, a regra é que adotamos o sistema biopsicológico. A única exceção é aqui, ó, para a menoridade penal, que foi adotado apenas o fator biológico. Tá? Mas se você verificar nas situações, esse aqui é o fator bio, esse aqui é o fator psicológico. Somando os dois, daí o fator biopsicológico para dizer que o agente é inimputável, tá bom? Bruna, só caindo no barril. A gente tem um professor aqui magrelo, o professor Silvio Santos. Ele, o vento poderia derrubá-lo no barril, tá bom? Rogério falando, gostaria muito de ouvir o grito da mamãe águia. Tudo bem. Ah! Vamos lá, tá aí o grito da mamãe águia, tá bom? Vamos lá. Aqui, não inteiramente capaz. Perdão, aqui embaixo, também quando ele era inteiramente incapaz, é o fator psicológico. E aqui, ó, na embriaguez completa, é o fator bio. Tá bom? Somando os dois, biopsicológico. Tranquilo, professor? O senhor especificou bem. Tá, vamos lá. Fazia tempo desse grito. Eu também, cara. Um tempão que eu não mando esse grito. Até a mamãe águia tava rouca já. Vamos lá. Crimes contra a pessoa. Não, crimes contra o patrimônio. Crimes contra o patrimônio, eu quero que vocês foquem no crime de roubo e no crime de furto. Tá? Eu quero que vocês foquem no crime de furto, principalmente em uma situação onde o furto se tornou um crime hediondo. Qual, professor? Lembre-se, o furto praticado com emprego de explosivo, não é furto de explosivo, com emprego de explosivo, hoje, né, é considerado crime hediondo. No mais, gostaria que vocês verificassem as qualificadoras de furto. Principalmente as qualificadoras do parágrafo 4º. Gostaria que vocês olhassem essas qualificadoras do parágrafo 4º. Principalmente uma situação chamada chave falsa. Chave falsa é qualquer meio para abrir que não seja a chave. Pode até não ter formato de chave. Tá? Por exemplo, grampo, um chupa-cabra. Tá? Já vou falar do roubo e do roubo impróprio, roubo com violência própria e imprópria, tá? E gostaria que vocês também verificassem
o roubo mediante abuso de confiança. Lembre-se, o abuso de confiança, ele não é presumido. A confiança, ela tem que estar descrita na questão para você entender que é um abuso de confiança, tá? Professor, como assim? Lembre-se de uma coisa, o vínculo empregatício, o vínculo de emprego, por si só, não gera confiança. A questão tem que narrar uma situação de confiança para poder ser o crime de furto qualificado por abuso de confiança. Por si só, não se presume confiança. Tá? Vamos lá, o roubo. Roubo é interessante. Roubo, na cabecinha dele já tem uma situação interessante. Mas lembre-se, eu vou logo colocar aqui a situação. Roubo que é hediondo. Quais são os roubos, professor, que são hediondos? O roubo circunstanciado pela restrição de liberdade. Ele é hediondo. O roubo com emprego de arma de fogo. Seja arma de fogo de uso permitido, de uso restrito ou de uso proibido, o roubo que utiliza arma de fogo já é hediondo. E, é claro, senhores, o roubo que cause aí lesão corporal grave ou morte. Beleza? Todos são hediondos. O roubo, ele tem violência ou grave ameaça, né? Se essa violência ou grave ameaça ou grave ameaça na subtração da coisa. Se ela for utilizada antes de subtrair, eu estou falando de roubo próprio. Se ela for... Lá, o roubo próprio está no artigo 157 caput do Código Penal. Porém, se o agente ele subtrair e só depois utilizar a violência ou grave ameaça com a finalidade de garantir a impunidade ou a obtenção da coisa, o cara vai lá e subtrai. Aí o dono chega e fala, o que tu tá fazendo aqui? Aí ele dá um socão no dono e sai correndo. Então, ó, após a subtração, nesse caso, também vai ser roubo, só que será roubo impróprio. Do artigo 157, parágrafo 1º do Código Penal. Vamos lá. Beleza. O roubo próprio, ele ainda pode ser cometido mediante violência própria, que é aquela violência real, e a violência imprópria. O que é violência imprópria, professor? É aquela onde o agente reduz a impossibilidade de defesa da vítima. Por exemplo, droga a vítima. Droga a vítima, dá uma boa noite Cinderela e depois subtrai as coisas dela. Tá bom? Vamos lá. Show de bola, professor? Tá aí, roubo e furto. Crimes contra a vida, pra gente terminar aí. Crimes contra a vida, eu gostaria que vocês se atentassem a uma nova qualificadora do crime de homicídio. Nova qualificadora, professor? Presente lá no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Aqui, o homicídio será qualificado
se ele for com emprego de arma de fogo, e essa arma de fogo for de uso restrito ou de uso proibido. Se a arma de fogo utilizada for de uso permitido, não incide essa qualificadora, tá? Aí no crime de homicídio. Outra situação que a FGV gosta de colocar, FGV não, perdão, que eu estou pensando aqui na Polícia Civil do Estado do Amazonas, que a CESP gosta de colocar, é o homicídio privilegiado. Privilegiado. Lá do artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, que é quando o agente ele pratica o homicídio por causa de relevante valor moral. Um exemplo aqui clássico do relevante valor moral é a eutanásia, quando o agente vai lá e desliga o aparelho do seu parente, da pessoa que ama, porque a pessoa está sofrendo, tá? Para retirar-lhe o sofrimento, né? Vai lá e pratica a eutanásia. É um bom exemplo para cair em prova. E o outro é o por relevante, são 3, né? Valor social. Aqui é quando o agente, ele acaba, né, praticando o crime por causa de um valor coletivo, algo que não é próprio dele. Por exemplo, matar o bandido do bairro, que não fez nada contigo. O perigoso do bairro. A alma cebosa do bairro. Aí tem um exemplo doutrinário, do matar o traidor da pátria, enfim. E por fim, quando o agente está sob o domínio, não são cumulativos, tá, gente? Pode ser qualquer um deles. Sob o domínio de violenta emoção, seguido de injusta provocação da vítima. Tá? Nesse caso aqui, o homicídio privilegiado é um caso de redução de pena. Outra situação que a FGV, olha de novo, meu Deus, que a CESP gosta de cobrar é a situação do perdão judicial, tá? Leiam aí a situação do perdão judicial que é aplicado no homicídio culposo. É aplicado no homicídio culposo. Aí o crime atinge o agente de tal forma que qualquer pena se mostre desnecessário. O que é interessante a CESP cobrar aí para vocês é que aqui, para ser aplicado o perdão judicial, tem que existir um vínculo afetivo entre o agente e a vítima. Pronto, senhores. Esses são os principais pontos aí. Beleza? Vamos lá? Vou passar agora para vocês baterem print, tá? Para a gente terminar aí nossa 1 hora, nosso encontro rápido. Quinta-feira eu tenho encontro com vocês também em processo penal, tá? Vou trazer aqui os principais pontos de provas, inquérito policial, diferenças, situações legaisinhas que vocês têm que saber. Vou jogar aí para vocês baterem print. Bora, vou desde o começo lá, ó. Ó, em 1 hora, mano, falei pra caramba, botei um monte de coisa já. Bate print aí, vamos lá. Enquanto isso eu canto. Lararararararará, larilari, larilará, lararararararará, larirari, larirará, larilari, 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 larilará. Duvido que exista um professor no Brasil todo que coloque tudo isso aí em 55 minutos no papel, escrevendo, tá? Larará. E a letra seja assim, razoável, porque minha letra não tá bonita não, porque eu fui escrevendo com rápido. Lararararararará. Larilari, larilará. Vai batendo foto aí. Lararararararará. Larilari, larilará. Larilari, 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 larilará. La 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 la. Larilari, larilará. Lararararararará. Larilari, larilará. Larilari, 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 larilará. Lar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 á.
lar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 
larilari, larilará, larilari, 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 larilará, larararará, larará, ilarará, ilarará, ilarari, larari, larará, lararararararará, ilarari, larará, ilarari, larari, larari, larará. La 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 la, ilarará, ilarará, ilarari, ilarari, ilarará, lararararararará, ilarari, ilarará, ilarari, 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 ilarará, larararará, ilarará, ilarará, ilalala, ilalala, ilalali, ilarará, ilarari, ilarari. Ilarari, ilarará. Senhores, boa noite. Tô tacando Bonner. Boa noite. Tá bom, senhores? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Estudem com foco, com garra, com determinação. Uma hora ou outra, a aprovação vem. Sempre digo para os meus alunos, a tua aprovação depende de 2 fatores. Primeiro, da tua total dedicação. Segundo, do momento de Deus. Só um desses fatores depende de você. Somente a tua total dedicação. O resto, senhores, coloque na mão de Deus, vai na fé. Nos encontramos quinta-feira, vamos nos encontrar ainda essa semana, a outra, ainda vai ter a revisão de véspera de vocês, então a gente vai se encontrando, beleza? Beijo, senhores, até quinta-feira. Valeu!